Será que é uma maldição? Raios e trovões sobre as nossas cabeças pecadoras. Por que será que a gente fica repetindo os mesmos ciclos? E correndo atrás do próprio rabo. Você já pegou seu chá? Porque a gente vai começar agora mais um episódio do nosso encontro entre nós e nós mesmos. Eu sou Raine Leão e se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda ao meu canal, onde a gente faz uma troca sincera e verdadeira a partir de compartilhar os nossos dias, os nossos dilemas, os nossos desafios, medos e o que tem depois deles. Esses dias eu vi um vídeo e eu confesso que eu fiquei muito encabulada. A pessoa dizia que essa repetição de ciclos, que é normal que aconteça em diferentes áreas da vida para cada um de nós, se tratava de uma maldição. Por que aquilo que a gente não entende está sempre vinculado a algo que é amaldiçoado, do mal, castigo? Às vezes a gente só não compreende. E é bom, às vezes, se recolher a própria insignificância, né? Que mania essas pessoas têm de se colocar na cadeira de Deus? Eu vou compartilhar a minha forma de olhar para essas situações. E definitivamente não é uma verdade absoluta. Mas eu entendi que é bem mais leve pensar assim. Eu quero, nesse vídeo, te trazer as 3 razões pelas quais eu entendi que a gente repete ciclos. A razão número 1, parece óbvia. Você está fazendo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes. Isso é muito comum, porque se você continua agindo igual, pensando igual, sentindo igual, o que você vai ver de fora é naturalmente mais do mesmo. Eu não estou aqui para dizer, de uma maneira hipócrita, que é fácil mudar, muito pelo contrário. Seja por um contexto específico, uma dependência que essa situação te gera, ou simplesmente por falta de clareza. Mas, de fato, você precisa dessa mudança para ver resultados diferentes. Porém, nem sempre isso é suficiente, porque nós temos o nosso segundo motivo, a nossa segunda razão para as quais nós repetimos ciclos, de acordo, com a minha própria experiência e com tudo que eu já vivenciei e estudei nesses últimos anos. A segunda razão é que o seu inconsciente está te conduzindo. E essa é uma parte que muita gente ignora. O nosso inconsciente, ele recria, de alguma maneira, situações que vão despertar em nós os mesmos sentimentos, as mesmas sensações de situações mal resolvidas do nosso passado. Mas eu entendo que para que você veja aquela situação com novos olhos, ele recria ela para você a partir de outros personagens, porque você já viu que vai mudando só as pessoas, né? Então ele recria essa situação para que você aprenda a olhar para ela a partir de uma nova perspectiva, se colocando no lugar do outro, compreendendo o sentimento do outro e as razões que levam os outros a fazerem aquilo que a gente geralmente tanto julga. E o nosso inconsciente, ele não faz isso para nos punir, ele faz exatamente para nos dar a oportunidade de olhar para aquela situação a partir de uma nova perspectiva, de novos olhos, e quem sabe então esse padrão possa vir a ser dissolvido. Entenda, não é sobre corrigir o que aconteceu, até porque o que foi já foi, a gente não mexe no passado, mas a gente consegue ressignificar a forma como a gente olhou para aquilo, para aquele evento, para aquelas pessoas. E a terceira razão pela qual a gente repete alguns ciclos. Eu hoje me coloco no banquinho da insignificância. Eu consegui compreender que enquanto a gente estiver sentado na cadeira de Deus e buscando respostas para tudo,
a gente vai estar simplesmente refletindo e repercutindo muitas vezes para fora, simplesmente pontos de vistas que são nossos, que são individuais. E podem ter pessoas que vão se afinizar e outras não vão se afinizar, mas não é de fato uma resposta absoluta. Esse universo, essa criação, o divino, ele é muito maior do que a gente pode compreender. E isso é muito básico da gente perceber só de olhar a imensidão do universo, dos planetas. E aí, gente, tem coisas que, por mais que existam explicações biológicas, científicas, espirituais, religiosas, e que essas possam acalentar muitas vezes o nosso coração, elas não são uma resposta absoluta. É por isso que eu entendo que essa terceira razão é tão forte, que exatamente por não conseguir compreender tudo, algumas coisas a gente simplesmente precisa soltar. Alguns processos não vão se resolver no nosso tempo, eles não vão se resolver da forma que a gente quer, e algumas coisas a gente vai precisar passar e repetir. O que a gente pode fazer nesse meio do caminho é tentar levar leveza para esses processos e compreender que talvez, quem sabe, no tempo certo eles vão se resolver, mas sem culpa, sem pensar que isso é um castigo, uma maldição, ao meu ver, não é saudável. Eu escolho ver as coisas a partir dessa perspectiva, sentando no meu banquinho e compreendendo que eu não sou a dona da verdade, que eu não sei de todas as coisas, e da mesma forma que eu não sei, não adianta também eu ficar buscando fora essas respostas a partir de gurus e representantes de outras religiões, porque essas pessoas vão dar o melhor que elas podem com base no que elas têm de registro, gente, sempre, sempre passando pelo filtro pessoal, dos registros pessoais. Então é muito complexo quando a gente leva demais ao pé da letra o que a gente vê por aí, sabe? Eu acho que não é positivo essa dualidade de bem e de mal, de céu e inferno, que foi alimentada todos esses anos pelas religiões. Eu vejo que essa ideia de maldição, ela, no final das contas, quer te colocar numa cadeirinha de servo e tira todo o seu poder, todo o seu potencial como criação de Deus. Então, para mim, gente, repetir ciclos nada mais é que vivenciar aquilo que você ainda não está pronto para deixar para lá. E eu vejo que aqui é importante que a gente aprenda a se render e não a se culpar. Que você tenha clareza, que você tenha consciência e que você não carregue definitivamente, por favor, essa culpa no coração. Você não é castigado. Até porque não tem ninguém aqui que não está repetindo algum ciclo. Quando tudo estiver resolvido, eu acho que nem aqui a gente vai estar, viu? Então relaxe. E até o próximo chá.